não deixa de participar aqui do Manhã no Ar com a gente. Manda sua sugestão de reportagem, flagrante, denúncia. Basta mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 992258767. Não deixa também de entrar na nossa página do Facebook, aqui atrás, aqui no telão está mostrando para você. Lá você também pode enviar suas sugestões, acompanhar tudo que acontece aqui. Tem informações mais detalhadas, de endereços, de horários, das informações que a gente, das reportagens que a gente mostra aqui no Manhã no Ar. Aproveita, vai lá e curte, que a gente adora. Agora vamos lá para cima? Vamos ver como é que está o tempo e como é que está o trânsito nessa manhã de quarta-feira na nossa cidade de Manaus. E hoje quem está lá em cima no RC Cop é o Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daniela. Bom dia a vocês que estão aí embaixo nos assistindo. Olha, hoje você deve estar vendo já o trânsito bem tranquilo, mas o que a gente tem que alertar é para quem vai para a rua, porque o sol está bem forte, Daniela. O dia começou com sol forte, a gente já teve uma mínima de 24 graus, a máxima, segundo o clima-tempo, deve chegar até 33 graus. E, por favor, use protetor solar, porque o índice de raio ultravioleta é considerado muito alto. O sol deve seguir durante toda a manhã e à tarde deve haver uma pancada de chuva. Então, você que vai sair de casa, não economize protetor solar, porque olha que sol lindo, Daniela. Muito calor hoje na nossa cidade, típica do nosso verão amazônico. E aí de cima então, hein, Márcio? E aí de cima então a visão realmente é privilegiada. A gente consegue ver até ali no horizonte, o rio de fundo, a floresta na outra margem do Rio Negro. Realmente amanhecer o dia com uma imagem assim é sensacional, né? Daniela, isso aqui é um privilégio, né? Privilégio para quem faz esse sobrevoo e para quem está acompanhando o Manhã no Ar, que só no Manhã no Ar tem essas imagens aqui do nosso amanhecer aqui na capital amazonense. E daqui de cima também a gente tem a visão privilegiada do nosso trânsito, que hoje o trânsito está tranquilo, começa a ficar tranquilo, mas o Manaus Trans tem uma explicação para isso, né, Daniela? As férias escolares começaram e o trânsito dá uma aliviada. Segundo a previsão do Manaus Trans, o motorista deve encontrar essa certa tranquilidade até a segunda quinzena do mês de agosto, que é quando as escolas começam a retornar desse período de recesso aí do meio do ano. Então, nesse momento, por exemplo, o Alex Gomes está mostrando aqui o complexo viário Ayrton Senna, onde nós estamos agora sobrevoando nesse momento. O trânsito é bem tranquilo, poucos carros passando no elevado que dão acesso à Avenida Mário Piranga Monteiro. Você vê ali a descida próxima à Assembleia Legislativa do Estado, muito tranquilo. Ontem, né, Daniela, teve um acidente aí, mais um carro na descida desse elevado aí, perdeu o controle e tombou, mas graças a Deus já foi retirado e o trânsito agora pela manhã é bem tranquilo. Olha, a gente vai mostrando aí a rotatória do Eldorado também, sem muita complicação do motorista que vem da Zona Norte para acessar a área central da nossa capital, Dani. Márcio, você fez sua observação aí sobre as férias escolares, é isso mesmo. Eu li no jornal A Crítica, inclusive, que tem um cálculo aí, tem um índice nesse período, nessas 2 semanas que você falou, até meados de julho mais ou menos. Segundo as estatísticas, a redução desse horário de carros circulando por causa das férias escolares chega a quase 30%. Quer dizer, a gente tem 30% a menos de carros circulando na cidade nesse início de manhã, né, até aí meados de julho, por causa das férias escolares. Então, felizmente, dá uma aliviada para o motorista que está pensando em sair cedinho de casa, não vai enfrentar tanto trânsito assim como você mostra aí nas imagens captadas pelo Alex no RC Cop, não é isso? É isso, Dani. 30% faz uma grande diferença nesse nosso trânsito, que a gente pode dizer que já é um trânsito em certos horários bem caóticos. Pra você ter uma ideia, olha, nesse momento está sobrevoando aqui a Avenida Mário Piranga Monteiro, a antiga Recife. Você vê agora nesse momento a saída de quem vem ali do Aleixo, olha, uma pequena retenção somente por conta do semáforo, mas o semáforo abre, os carros seguem normalmente ali para a área do Ver Alves. Quem vai para a área central, para chegar na área do Boulevard, como a gente vai mostrar agora, não encontra nenhuma dificuldade. Olha, Oceano Armon, ali também trânsito tranquilo. É o que a gente vê esse reflexo, como disse Manaus Trans, 30% a menos de carro nas vias de Manaus, e dá essa belezura que nós estamos vendo aqui de cima, que o Alex Gomes vai mostrando. Olha como é que está o Boulevard.
Então, para você que sai da Zona Oeste, pode atrasar um pouquinho, toma um café com mais calma com a sua família e curte um pouquinho mais a família, que vai dar tempo de chegar tranquilo em casa, no seu trabalho, aí sem aquela correria habitual do dia a dia, viu, Dani? Obrigada, Márcia Azevedo. Obrigada, Alex. Daqui a pouco a gente volta então com o RC Cop de outro ponto da cidade. Tchau, tchau, até já. E um incêndio em uma casa na Praça 14, na zona sul da cidade, assustou os moradores no fim da noite de ontem. A suspeita é que o fogo tenha começado na rede elétrica do imóvel. Vamos ver. O fogo se espalhou rapidamente. Os moradores tentaram salvar o que podiam, mas muito pouco foi retirado da casa. Homens do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio depois de 40 minutos. A suspeita é de que o fogo tenha começado no ar-condicionado. Os moradores não quiseram gravar a entrevista. Todos os cômodos da casa foram atingidos. E o trânsito, segundo os bombeiros, dificultou a chegada. Nós tivemos uma dificuldade inicial devido chegar aqui, né? O trânsito, o horário, mas graças a Deus nós conseguimos chegar em 7 minutos e 7 minutos para o fogo é muito tempo. Mas graças a Deus conseguimos controlar, não passou para outra casa que estava ao lado, nem para a que estava atrás. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, uma pena para a família, né? A gente mostra que foi perda total e, infelizmente, ninguém ficou mais, assim, seriamente ferido. E 9 pessoas viveram momentos de terror no fim da manhã de ontem, gente. 2 homens armados tentaram assaltar o consulado honorário de Honduras, em Manaus, que fica no centro da cidade. Mas a ação foi interrompida pela polícia. Foram quase 2 horas de negociações até que os assaltantes se renderam. Apesar do susto, ninguém se feriu, graças a Deus. Vamos ver então a reportagem. A tentativa de roubo começou por volta das 11h30 da manhã, no prédio que funcionava o Consulado Honorário de Honduras, na rua Silva Ramos, no centro. Eles entraram na residência para se esconder e acabaram fazendo os reféns. Com a área cercada pela Polícia Militar, os 2 assaltantes passaram a negociar com os PMs. Por volta de 1h da tarde, 2 reféns foram libertados após terem sido agredidos pelos bandidos. Após quase 2 horas de negociação e com a presença do representante dos direitos humanos no local, os assaltantes libertaram todos os reféns e se entregaram à polícia. Eles vieram fazer um assalto, eles tinham informações de que tinha dinheiro aí, e a Polícia Militar, a companhia da área 24ª SICOM, com seus policiais, viram uma movimentação estranha, cercaram e solicitaram apoio. Posteriormente, quando chegou, que foi feito isolamento, foi só negociação e eles conseguiram se entregar. Os criminosos foram identificados como Felipe de Souza e Jeffrey Santana. Os 2 vão ser encaminhados para a Delegacia de Roubos e Furtos, onde será lavrado o flagrante. Os 2 responderão por roubo majorado, tendo em vista que ambos estavam armados, concurso de pessoas, houve a privação da liberdade das vítimas. Que absurdo, né? A gente vê pessoas aí, inclusive machucadas, né, por coronhadas. Graças a Deus acabou tudo bem, ninguém ficou gravemente ferido, mas a gente imagina aí o trauma dessas pessoas que ficaram quase 2 horas na mira desses assaltantes. Felizmente, tudo acabou bem. Moradores de um condomínio no bairro de Flores estão assustadíssimos com o número de assaltos e a ousadia dos bandidos. Olha só, eles invadem um lugar a qualquer hora do dia. Uma moradora, inclusive, ela conta pra gente que deu de cara com assaltantes dentro da casa dela. Uma média de 15 arrombamentos de carros, furtos e assaltos são registrados toda semana nos apartamentos que ficam neste condomínio, no bairro Flores. De acordo com os moradores, tudo isso ocorre a qualquer hora do dia. Eu moro no 2º andar, eles escalaram, quebraram essa varanda, quebraram a porta e entraram. Da segunda vez eu me deparei com um ladrão dentro de casa, isso por volta de 4h30, 5 horas da manhã, todas as 2 vezes. Este aposentado conta que por pouco não levaram o carro dele. Mais ou menos umas 20 para as 2 da madrugada, ele encostou o carro aí, Peugeot preto, e saiu com a chave para tirar as 4 rodas. Ele ia tirar as 4 rodas e levar aí o carro e amanhecer no chão, né? E em 2010 também fui assaltado também aqui no meu apartamento também. Levaram tudo que a gente tinha, não levaram mais porque não quiseram. E para tentar se proteger, alguns moradores estão trocando as grades antigas por novas, mais grossas e que sejam difíceis de serem serradas. Outros pretendem até fazer adaptações do lado de fora dos prédios. Fechamento do condomínio. Ele vai ser da calçada para dentro, né?
para que a calçada fique livre do direito de ir e vir das pessoas. E é uma maneira da gente evitar esse tipo de assalto no condomínio. O direito de ir e vir, né, que é assegurado pela Constituição a todos. A gente vê, olha essa cena que está aqui no telão atrás de mim. Vamos botar logo novamente, produção. Grades super grossas, com correntes e as pessoas trancadas dentro de casa. Um verdadeiro absurdo que mostra a Catiana nessa reportagem. Em nota, o comando da Polícia Militar do Amazonas informou que chegou a convocar reuniões comunitárias para discutir o problema dos assaltos, mas que, segundo eles, nenhum condômino enviou representante. Além disso, assegurou que o patrulhamento é feito no local por veículos e motocicletas. Disseram ainda que todas as ocorrências que são repassadas à 12ª SICOM são atendidas. E o telefone que atende aquela região é o 8842-1622, com o 9 na frente, né? 98842-1622. Pois é, olha só, os moradores do conjunto Eldorado, também na zona centro-sul da cidade, decidiram então se unir para comprar um celular com plano de internet. Sabe para quê, gente? Para dar para a polícia que trabalha naquela área. Hoje os moradores e a polícia se comunicam através de grupos de WhatsApp para discutir aí assuntos de violência no bairro. Vamos ver só essa história. Aos poucos, os moradores do conjunto Eldorado retomam as caminhadas nas praças, mas ainda temerosos. Não dá para ficar tranquila nunca aqui. Inclusive, as crianças, quando estão ali no parque brincando, é muito perigoso, porque eles usam droga aqui direto. Então, a gente se sente muito insegura. Segundo a Associação de Moradores, pelo menos 5 assaltos por dia foram registrados na semana passada. A partir daí, o medo só aumentou. Até os muros ganharam cerca elétrica por aqui. Portas com grades e cadeados agora é comum aqui no Conjunto Eldorado. Essa foi uma alternativa encontrada pelos moradores para tentar conter a insegurança. Silvana e os vizinhos criaram um grupo no celular para trocar informações de atitudes suspeitas na área, como essa, que alerta a presença de um rapaz desconhecido sentado próximo a um apartamento. Para enviar essas mensagens direto para a polícia, esse mesmo grupo comprou este aparelho que foi entregue ao oficial responsável pelo policiamento no local. Como a Polícia Militar não dispunha de um aparelho com tecnologia para suportar o aplicativo WhatsApp, por decisão da comunidade, nós resolvemos fazer uma doação, né, à Polícia Militar de um aparelho com essa tecnologia. Né, para facilitar esse trabalho, né, porque até então os policiais militares vinham fazendo uso dos seus próprios aparelhos. Segundo o comandante da 23ª SICOM, a iniciativa facilitou a comunicação. Esse estreitamento da Polícia Militar com a comunidade é fundamental, porque a informação chega mais rápido, a informação chega mais completa, né, e tem como se evitar, a partir do momento que eu presencio alguém com atitude suspeita, um veículo com atitude suspeita, né? Então pode-se ali dar um direcionamento, acionar a viatura para que chegue rapidamente ao local. Um custo a mais para garantir a segurança de quem tem medo até dentro de casa. É um custo que a gente não deveria estar tendo, né? Porque segurança está na Constituição, que o governo deveria estar nos fornecendo, mas já que não tem, a gente tem que se unir de alguma forma, porque afinal de contas a segurança, quem está correndo risco somos nós, então a gente tem que correr atrás de alguma forma. Uma forma criativa aí que eles encontraram, por sinal. E lá no Conjunto Morada do Sol, os moradores estão cobrando o funcionamento de uma delegacia, onde as obras estão paradas há quase 3 anos. Já foram investidos quase 3 milhões de reais no local, segundo eles, e a justificativa para estar parada essa obra é a falta de dinheiro para finalizar a delegacia. Pode uma coisa dessa? Vamos ver. As obras no 16º Distrito Integrado de Polícia começaram no dia 22 de agosto de 2012 e deveriam ser concluídas em dezembro do mesmo ano. Mas o prazo de entrega foi prorrogado para o ano seguinte. Quase 3 anos se passaram. No local é possível ver o abandono e a falta de manutenção. Mato nos arredores, entulhos da construção por toda parte. Até a pintura já não é mais a mesma.
Nossa equipe de reportagem flagrou até o fogo caído em um dos corredores e falta da fiação de cobre, que seria utilizada na refrigeração do prédio. A unidade, que deveria administrar operações policiais, também se tornou alvo de furtos. Isso causando um prejuízo enorme para o Estado e para a população, que fica sem um atendimento e sem uma delegacia de qualidade. O 16º DIP fica no conjunto Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus, e atende todo o bairro Aleixo, parte do Adrianópolis e do Coroado. Por semana, a delegacia chega a receber cerca de 80 ocorrências. Tudo isso tem sido administrado neste container, que fica nos fundos da sede do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. Sem área de espera para atendimento, as pessoas precisam ficar do lado de fora, enfrentando sol e chuva. E pelo visto, a categoria vai ter de se virar como pode. Isso porque, em janeiro deste ano, o Sindicato dos Policiais Civis se reuniu com a Secretaria de Infraestrutura do Estado e com a Secretaria de Segurança Pública para tentar resolver o problema. Na reunião, não foi apresentada nenhuma data para a entrega da obra. O motivo? Falta de dinheiro. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, apresentada recentemente pela Secretaria de Segurança Pública, é deslocar os servidores para o 22º DIP, no bairro Nossa Senhora das Graças. O problema é que, além de ficar longe da área de cobertura do 16º DIP, já existe outra delegacia funcionando provisoriamente no mesmo prédio, ou seja, seriam 3 DIPs em um mesmo lugar. E daí a pessoa vai ter que se deslocar daqui, vamos imaginar, daqui da Bola do Coroado até o Nossa Senhora das Graças para poder fazer uma ocorrência. Isso é um absurdo, o sindicato é totalmente contra essa mudança radical e a gente pede urgentemente que o governo dê uma solução, seja reformado e que os colegas e a população seja atendida com esse pedido. E apesar das imagens que a gente viu aí na reportagem de completo abandono do local, a Polícia Civil informou que as obras do 16º DIP estão em andamento e ainda deu uma previsão de entrega para os próximos 60 dias. Nós vamos acompanhar então a situação, saber se realmente em 2 meses o problema será resolvido. Vamos conversar então agora com os meninos lá na Rádio A Crítica, com Adriano Diniz e com Wilson Lima, que já estão também ao vivo lá na rádio e agora falam com a gente. Com a Daniela Sayag, que está no Manhã no Ar. Olá, bom dia meninos, tudo bem? Bom dia. Bem. Então, eu li hoje no jornal A Crítica que o Tribunal de Justiça decidiu então que não cabe, né, ao município legislar sobre estacionamento fracionado. Isso não seria, segundo o próprio Tribunal de Justiça TJ do Amazonas, direito do consumidor, que aí sim caberia ao município legislar, mas direito civil, que aí só cabe à União. Então caiu a lei do fracionamento, é isso? Exatamente, e resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela Associação de Shopping Centers do Brasil. E aí o tribunal deu um parecer favorável, cai a lei do estacionamento fracionado. Agora, Daniela Sayag, a proposta, como eu já falei aqui, sempre é muito boa, sempre foi muito boa, só que na prática não tem sido boa para o consumidor. Antes você pagava R$5 para ficar durante 3 horas no shopping. E aí o empresário encontrou uma forma de majorar esse preço e fazer com que o cidadão pagasse, que o consumidor pagasse bem mais. Eu não sei qual a diferença que faz entre derrubar ou não a lei, porque ela nunca beneficiou o cidadão. Por quê? Porque a Câmara legislava, ou pelo menos estava funcionando assim, sobre o fracionamento, mas ela não pode legislar sobre o preço que é praticado pelo empresário. Então, no final das contas, a gente sempre acabou ficando aí com o prejuízo, sempre acabou pagando mais. Eu não sei o que muda. E fora dos shoppings, né, os estacionamentos lá do centro, por exemplo, seguiram o padrão do shopping. Alguns que cobravam R$3, R$4 a hora, passaram a cobrar 6, uma hora redonda, que desse para dividir por 4 e ainda ganhar, ter um lucro maior, né? Então, a gente teve um impacto grande. A lei é de 2013, então tem 2 anos aí que está
essa pendenga aí, tem hora que a gente paga, tem hora que não paga. No shopping, por exemplo, o que muda hoje, se você ficar a partir de 31 minutos até 45, você pagaria R$ 4,50. Com a derrubada da lei do estacionamento fracionado, aí resta saber o que o shopping vai decidir, né? O que a empresa que opera o estacionamento do shopping vai decidir, se mantém esses R$ 4,50, se arredonda para 6, se reduz. Mas eu tenho uma opinião. Em time que está ganhando, ninguém mexe. Então, como estão lucrando, ninguém vai mexer, vai deixar do jeito que está. Porque a gente lembra que há 2 anos, quando passou a vigorar esta lei, pelo menos em tese, como disse o Wilson, o que os donos de estacionamento, as pessoas, as empresas, né, que gerenciam o estacionamento do shopping fizeram? Aumentaram absurdamente de um dia para o outro, né? E gerou isso uma série de outras ações, aí recorrendo ao Código do Consumidor, que ninguém pode aumentar tanto de uma hora para outra. Agora que não tem mais essa lei, eu duvido que vai voltar ao patamar que era anterior. Então, como sempre, como quase sempre, somos nós, os consumidores, que pagamos o pato, né? Ou seja, a gente tem a impressão de que a lei veio, só que acabou prejudicando o consumidor. Infelizmente, não era a intenção, lógico que não era da Câmara, mas eles deram um jeito de driblar, arranjaram aquelas famosas brechas na lei e acabaram efetivamente lucrando mais uma vez. A Câmara disse que vai recorrer da decisão. Quem mais a gente está discutindo aí na rádio, gente? A gente tem um projeto bem polêmico. O vereador Francisco da Jornada, da Câmara Municipal de Manaus, apresentou uma proposta que quer ampliar o acesso da faixa exclusiva de ônibus e de táxis com passageiros hoje para os motociclistas. É algo bem polêmico, ele está se baseando em alguns países da Europa que já colocaram essa faixa exclusiva de transporte coletivo para os motociclistas e por lá a informação é que reduziu o congestionamento e também o índice de acidentes, já que os motociclistas não circulam no meio dos outros carros nas avenidas em que tem essa faixa exclusiva. Mas aí, Adriane, circularia junto com os ônibus, é isso? Isso. Você vai colocar o maior junto do menor que circula na cidade, é isso? Maior e o menor. Isso é um exemplo, é a Avenida Constantino Nery. Naquela faixa azul, que é exclusiva para o transporte de passageiros, ali do transporte coletivo, a partir das 10 da manhã também poderia ser utilizada por motociclistas. Ele tira o horário de pico e coloca de 10 da manhã às 5 da tarde. Nesse horário, os motociclistas poderiam usar e a proposta do vereador, na justificativa, ele diz que reduziria engarrafamento e acidentes, mas não é o que pensa a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, disse que essa proposta não é solução, não vai ajudar e pode causar uma série de acidentes. Pensa completamente oposto do que propõe aí o vereador, quando o superintendente, Pedro Carvalho, diz que um toque de um carro, de um ônibus, por mais que ele esteja a 50 km por hora, em um motociclista, é um acidente na certa e pode ser fatal. Hoje, morre cerca de um motociclista por dia aqui em Manaus por conta dos acidentes de trânsito. E a gente vê, inclusive, naquela imagem que circulou em meios de comunicação, na internet, né, o quanto é grave, o quanto é chocante, no caso não era um motociclista, era um ciclista acidentado por um ônibus. É uma coisa realmente terrível a gente colocar, como eu falei anteriormente, o maior ao lado do menor. Certamente um acidente fatal que não dá chance de defesa ali para o motociclista. Imagino que seja isso que eles estejam falando. Eu acho que não passa não, né, gente? Talvez entre mais naquela lista dos projetos sem noção. Pois é. E aí, Daniela, essa questão aí do projeto ainda vai ser discutido na Câmara, a Câmara está em recesso, ainda vai tramitar, mas é algo bastante polêmico, porque lá na faixa exclusiva da Constantino Nery já aconteceram vários acidentes fatais envolvendo pedestre, que atravessa ali, vê que está tranquilo, engarrafado na outra parte, tenta atravessar na faixa exclusiva e vem um ônibus ou um táxi em alta velocidade. Imagine se abrir espaço também para os motociclistas. Há, de fato, esse esvaziamento ali na faixa exclusiva da Avenida Constantino Nery, que deveria ser preenchido com ônibus do transporte coletivo. Exatamente. Agora, e na prática, o motociclista já tem um corredor, embora ilegal, mas o motociclista já tem um corredor exclusivo, que é entre os carros, né? Eles passam ali raspando, muitos deles pelos retrovisores, a gente pode dizer que até quase todos, realmente eles não ficam atrás do carro esperando um sinal, eles realmente fazem daquela faixa ali de segurança entre os carros de faixa exclusiva, né, gente? E talvez seja menos perigoso disputar espaço com um veículo de passeio do que com um ônibus do transporte coletivo.
Sem dúvida nenhuma. Obrigada, meninos. Então, tem mais algum assunto que vocês queiram falar ou por hoje é só Bom, aqui? a gente está acompanhando aqui a discussão lá na Câmara dos Deputados com relação à redução da maioridade penal. O texto foi rejeitado ontem para a redução da maioridade penal para os crimes hediondos. Na semana que vem o assunto volta a ser debatido ou depois do recesso parlamentar para discutir a redução da maioridade penal para os crimes comuns. Se não passou para os crimes hediondos, é muito improvável que passe para os crimes comuns. É só para cumprir tabela, né? Na Exatamente. prática, foi refutado, foi negado, não vai valer a diminuição da maioridade, não é isso, menino? Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. E tem muita gente comemorando, inclusive em redes sociais, desde ontem à noite, né? A propósito, houve muitos manifestos aqui, inclusive em Manaus, houve manifestações, o próprio Planalto votou contra, né, a redução da maioridade penal. Obrigada, Adriano Diniz e Wilson Lima. Valeu, até amanhã. Até lá. Até lá. Tchau, obrigada. Vamos ver como é que está o trânsito. O Márcio Azevedo está ao vivo lá no RC Cop e mostra agora pra gente onde é que a gente está nesse momento, Márcio Azevedo. Oi, Dani. Nesse momento estamos sobrevoando o complexo viário Gilberto Mestrinho aqui no Coroado, conhecido como Bala do Coroado. Trânsito muito bom, mas temos um carro em pane mecânica, como vai mostrar o Alex Gomes agora, no início da subida do elevado, que dá acesso ao bairro Coroado, ou para quem segue ali para a área da UFAM. Veja, o veículo está parado na faixa da esquerda, na rampa, já na subida, não tem nenhuma sinalização, o motorista está tentando fazer a manutenção, veja que ele está com o capô levantado, o motorista já tentou botar esse carro para pegar no tranco, botando ele para descer em marcha ré, mas não conseguiu, e aí ele falta colocar o triângulo para evitar um acidente ali, alguns carros passam e tiram o fino dele ali. Então, o que a sorte para o motorista é que é um sentido de contrafluxo para o horário, não é um sentido que tem muito fluxo de veículos, então não está causando nenhum problema, a não ser o próprio risco que esse motorista está correndo de levar uma batida pela traseira. Agora, vamos mostrar como está a rotatória do Coroado, saída da Avenida das Torres. Veja, o trânsito está apenas retido por conta dos agentes do Manaus Trânsito, fazendo a liberação para quem está na rotatória, e nesse momento está retido ali na alça de acesso que sai da Avenida das Torres para pegar a Alameda Cosme Ferreira. Na Alameda Cosme Ferreira o trânsito é tranquilo, mas olha, ali a saída da Avenida das Torres, ali próximo do Centro de Treinamento do Nacional, a retenção não tem nem 100 metros, né? O trânsito está parado a cerca de 100 metros ali da saída com a Alameda Cosme Ferreira. Olha como é que está a Avenida das Torres, Dani. Hoje, como você pode ver, já são quase 7 da manhã e o trânsito é esse, ó. Pouquíssimos carros trafegando, o acesso a Efigênio Salles também bem tranquilo, olha, geralmente nesse ponto que o Alex mostrou já estaria tudo congestionado, mas hoje o trânsito está dessa maneira aí, então você motorista que sai da Zona Norte de Manaus, não tenha preocupação, não vai encontrar nenhum problema na Avenida das Torres em toda a sua extensão, apenas ali na hora de sair na alça que dá acesso à Alameda Cosme Ferreira, é que o motorista vai encontrar essa pequena retenção mesmo, mas no mais ele consegue acessar tranquilamente se ele for para André Araújo, na área central, ou se ele for pegar ali a região da UFAM. Trânsito muito bom na manhã de hoje, Dani, aqui na área central e centro-sul da capital amazonense, hein? Faltando 2 minutos para as 7 horas da manhã, uma cena absolutamente improvável, né? A gente vê em plena quarta-feira, início de mês, muita gente circulando aí, dia de pagamento, muita gente saindo de casa para receber, para ir ao banco mais tarde. A gente vê que é uma cena bem improvável, ainda bem, né? Graças a Deus que a Avenida das Torres está desse jeito aí, até parece dia de feriado, a gente sobrevoa também os feriados aqui pelo RC Cop, no Manhã no Ar, e a gente até parece que hoje é um dia de feriado, a gente está no início do mês, meio de semana. Que bom então para o motorista que vai ter uma quarta-feira mais tranquila, pelo menos até agora, né? Faltando aí 2 minutinhos para as 7 horas da manhã, pode sair de casa daqui a pouco, logo mais tranquilo, como o Márcio falou, inclusive na entrada anterior aí do RC Cop, pode ficar um pouquinho mais aí curtindo a família, tomando um café sossegado, que o trânsito hoje, pelo menos hoje, está permitindo, né, Márcio? Hoje está permitido, Dani, mas eu acho que tem a ver com aquilo que a gente noticiou na nossa primeira entrada, segundo o Manaus Trans, né? A redução de 30% do fluxo de veículos mesmo nos horários de pico ali, de 7 a 8 da manhã e também no final do dia. A gente vê isso aqui bem nítido. A gente daqui a pouquinho vai para a área da Zona Leste, onde também o trânsito geralmente é complicado,
para ver como é que está lá, se o reflexo também é sentido lá, como a gente já viu na Zona Sul e aqui na principal, uma das principais vias de escoamento do trânsito de quem sai da Zona Norte da nossa capital, viu, Dani? Trânsito muito bom hoje, quarta-feira, tá bom para andar em Manaus. Então tá certo, mas combinado, você vai então lá na Zona Leste e a gente chama você então daqui a pouquinho, até já. Até já. Uma carreta tombou na tarde de ontem na Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Esse é o terceiro acidente, gente, desse tipo em 5 meses aqui na nossa capital. Vamos ver como é que foi. O acidente foi por volta do meio-dia desta terça-feira. A carreta tombou na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no sentido bairro Centro, em frente à Assembleia Legislativa. O acidente aconteceu próximo a uma faixa de pedestres. Por sorte, ninguém passava no momento. A carga total da carreta era de 12 toneladas de alimentos. Segundo o motorista, ele não estava acima da velocidade permitida, mas o Detran contraria essa versão. De acordo com o motorista, um pneu estourou e ele veio a tombar. Agora, pela perícia sendo feita aqui pelo Detran, pela nossa experiência, pode ter até o pneu estourado, mas ele vinha com a velocidade muito acima do permitido pela via. Se o pneu tivesse estourado, ele na velocidade normal, não teria tombado essa carga aí de 12 toneladas aproximadamente. O caminhão estava pesado, não tem condição de andar com caminhão pesado acima de 60 aqui nessa rua. Uma porque eles obrigam a gente a andar pela direita, e a direita você sabe como que é, cheia de buraco. Você vai andar com o caminhão descarregado cheio de buraco, aí vai piorar tudo. De acordo com o perito do Detran, o tacógrafo, o equipamento que registra a velocidade do veículo, não estava funcionando. A partir do momento que o aparelho está inoperante, não tem como medir a velocidade que estava no momento. A carga foi transportada para outro caminhão, que também foi apreendido pelo Departamento de Trânsito. Está com o para-brisa trincado, isso é proibido você circular com o para-brisa do veículo trincado. Então, nós já vamos agora falar com o proprietário para prender esse caminhão e ele mandar buscar o outro carro, porque esse carro ele não pode circular, ele vai para o nosso parquamento apreendido. O trânsito ficou lento, mas foi normalizado em 1 hora. Esse é o terceiro acidente desse tipo registrado em menos de 5 meses. Em março, um caminhão também perdeu o controle no mesmo local e bateu em uma mureta. No dia 21 de maio, outra carreta tombou na Avenida Humberto Calderaro Filho. Enquanto isso, a gente aguarda aí colocar em prática, né, a lei que coloca regras desse transporte pesado da nossa cidade de Manaus. E a partir de hoje, os moradores da zona norte e leste da cidade vão contar com um serviço de atendimento móvel da concessionária de água, Manaus Ambiental. O projeto vai servir, gente, para aproximar a empresa da população que recebe abastecimento do Proama, que a gente já mostrou, inclusive, aqui no Manhã no Ar, como é que funciona. Nos postos de atendimento, o morador vai poder levar sua reclamação, tirar dúvidas. Vamos conversar, então, com a repórter Catiana Pontes, que traz detalhes desse serviço para a gente. Bom dia, Catiana. Diga lá, como é que vai ser feito, então, esse atendimento? Olá, bom dia, Daniela, bom dia a todos. Olha, a Van Itinerante vai iniciar os trabalhos hoje, vai até o dia 31 de julho. E vai beneficiar os moradores da Zona Norte a partir de hoje, mais precisamente os moradores do bairro Amazonino Mendes, mais conhecido como Mutirão. E ele vai ficar estacionado ali na Avenida Perimetral, bem perto da Seccional Norte, bem perto do Centro do Idoso, que é bastante conhecido, é uma área central ali do bairro Amazonino Mendes. E não só os moradores do Amazonino Mendes também vão poder se beneficiar, mas também os moradores da Cidade Nova que precisarem desses atendimentos, os moradores de outros bairros, por exemplo, Jorge Teixeira, que já é da Zona Leste, quiserem logo esses atendimentos, também podem ir logo hoje, ao longo de toda a semana, até sábado, onde a van vai ficar estacionada e adiantar esses serviços lá. E como você falou, por exemplo, quem quiser fazer as negociações, quem quiser tirar dúvidas, essa vai ser a oportunidade. Eu estou aqui com a Gianeide Vilhena, que é coordenadora do projeto. Eu quero saber, Gelena, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã no Ar, como é que vai funcionar esses atendimentos? Bom dia. A Manaus Ambiental tem o objetivo de levar comodidade e acessibilidade aos nossos clientes, né? Nós temos os nossos atendimentos nos parques, no SAC, na Miranda Leão, mas o objetivo é estar bem próximo à comunidade, né? Todos os serviços que nós oferecemos nas nossas unidades.
Mas isso vai facilitar principalmente, Dani, até porque as pessoas que moram distante, né, que não tem como sair de casa, dona de casa principalmente, que tem uma certa dificuldade, que tem aí aquela tarefa, né, longa durante o dia, essa é uma oportunidade, já leva mais, essa van vai facilitar a vida, que vai ficar mais próxima ali dos moradores que têm pendência, têm dívidas atrasadas, querem fazer esse tipo de negociação, vai poder fazer tudo isso? Esses serviços que são oferecidos num serviço de atendimento ao cliente? Exatamente, tanto negociação quanto solicitação de serviço, por exemplo, nova ligação, tarifa social, né, serviços como, por exemplo, mudança de titularidade também podem ser solicitados no nosso atendimento móvel. E esse atendimento móvel vai permanecer quantos dias ou quantas semanas em cada bairro? Nosso objetivo nesse momento é atender o mutirão, como você mesma falou. Nós vamos permanecer uma média de 1 semana em cada localidade. Nós temos 4 localidades já estabelecidas, que o primeiro momento nós vamos ficar na rua 89, atrás da seccional. O segundo momento vamos ficar no pátio da Assembleia de Deus, que é o Templo Central, na rua Perimetral Norte. Em seguida nós vamos ficar no Ará, muito conhecido como Ará. E nós estamos articulando um atendimento na UBS Maria Mafra, que é no estacionamento amplo, e vai conseguir atender a comunidade local. Agora, quem quiser saber onde essa unidade imóvel vai estar, por exemplo, na semana que vem, pode fazer o quê? Tem algum contato para ligar? Sim, nós estamos divulgando isso via carro-som, mas também pode ligar no nosso 08.000 920 195. Muito obrigada pelas informações, Gianeide. Olha, os atendimentos vão acontecer de segunda a sexta-feira, sempre de 9 às 4 da tarde, e aos sábados, de 9 ao meio-dia. Daniela. Catiana, eu queria aproveitar a vinda da Jane e queria que você perguntasse para ela, eu vi que ela está sem fone, sobre a tarifa social. A gente fez uma entrevista com a administração do programa há uns 2 meses aqui no Manhã no Ar, e foi dito assim que a tarifa social é um benefício que muita gente poderia fazer uso dele, acaba que por falta de informação não usa esse benefício. Eu queria que ela explicasse para a gente quem pode se inscrever para pagar uma conta mais barata de água nessa tarifa social. A Daniela quer saber, quer tirar até uma dúvida também, uma dúvida do telespectador que está em casa, por exemplo, uma dúvida bastante comum. Por exemplo, quem quiser pagar mais barato e ter acesso à tarifa social, quem pode pagar, como é que faz? Perfeito. O primeiro requisito a ser atendido, tarifa social, é que seja usuário do Bolsa Família ativo, né, que não tenha, que tenha ligação hidrometrada, que não tenha nenhum tipo de fraude, nenhuma irregularidade. Então, esse cliente leva todos os comprovantes até o nosso atendimento e nós vamos fazer, e ele tem um desconto de 50% nos 15 primeiros metros cúbicos de uso. Ou seja, a pessoa que quiser ter acesso a essa tarifa pode também já fazer nessa unidade móvel? Sim, nós estamos preparados, inclusive, para fazer o atendimento para a tarifa social. Olha que bacana, hein, Daniela? Uma ótima oportunidade para quem está assistindo o Manhã no Ar e aproveitar logo e aí, quem sabe, pagar mais barato na conta de água. Daniela. Obrigada, Catiana. Obrigada, Gianeide também. Um abraço para a Gianeide. E vamos dividir então a tela, que agora eu queria falar com a Larissa. A gente vai conversar com a Larissa Santiago, que traz informações lá do bairro Cidade de Deus. Olha só, gente, um filho invadiu a casa da mãe para agredi-la. Não é a primeira vez, não, é a terceira vez que isso acontece. Bom dia, Larissa. Qual é a situação dessa família, dessa mãe? Como é que está fazendo para se evitar esse tipo de situação? Bom dia, Daniela. Bom dia para você que acompanha a programação do Amanhã no Ar. Olha, o suspeito é o Alisson de Oliveira Fernandes, de 30 anos. A mãe dele, de 64 anos, é a Yolanda de Oliveira Fernandes. O detalhe é que ela já tinha uma medida protetiva contra o filho, onde ele não podia ficar a menos de 300 metros de distância da casa da mãe. Que ontem, por volta de 8 horas da noite, ele arrombou a janela da casa da mãe, que fica lá na Cidade de Deus, e invadiu a casa e quebrou tudo, segundo os policiais. Ainda segundo os PMs, ele estava muito exaltado, possivelmente sob efeito de drogas. E detalhe, como você falou, essa não é a primeira vez que ele foi preso. Ele já foi preso outras 2 vezes e agora foi flagranteado de novo. Daniela.
Obrigada, Larissa, pelas informações. A gente espera que a situação seja resolvida. Coitada dessa mãe, realmente. Obrigada pelas informações. A Larissa Santiago hoje trazendo as informações de polícia pra gente. Por falar em polícia, policiais militares da Força Tática apreenderam 30 quilos de droga em uma embarcação que veio de Tabatinga depois de receber uma denúncia anônima. A polícia entrou no barco ainda em movimento para fazer o flagrante. Ninguém foi preso. Depois de receber uma denúncia anônima, policiais da Força Tática seguiram em uma lancha para abordar a embarcação suspeita, ainda no meio do rio, próximo a Manaus Moderno. No barco, os policiais encontraram 30 quilos de droga que estavam escondidos dentro deste saco. Após a denúncia chegar ao telefone funcional que fica conosco, que é o 8842-1918, desloquei a orla e me conduzi ao meio do rio numa lancha com um catraieiro que se encontrava no local. Foi feita a abordagem dentro da embarcação, ainda em movimento, e a equipe de Força Tática conseguiu lograr êxito, encontrando o material no passadiço do primeiro piso da embarcação. Mas pelas câmeras de segurança da embarcação, os policiais descobriram o momento exato em que o entorpecente é colocado a bordo. Nas imagens, é possível ver um homem de camisa branca trazendo a mercadoria. Em seguida, o de camisa vermelha arrasta para perto das bagagens. Ninguém foi preso. Tano Manso, eu não me recordo, foi o local onde essa mercadoria ilícita entrou, por volta de 14h30 e 15 horas da tarde, do dia 28. A embarcação, conforme a população sabe, demora 7 dias de Tabatinga a Manaus. A droga vai ser encaminhada à perícia para saber qual é o material, possivelmente cocaína, pasta base pura de cocaína. Pela hora do vídeo, a droga foi embarcada no município de Tonantins, dia 28 de junho, às 2 horas da tarde. As imagens e a droga foram encaminhadas para o 24º Distrito Integrado de Polícia, que vai investigar o caso. Que coisa, hein? E o governo do estado sancionou ontem o Plano Estadual de Educação. O projeto de lei estabelece metas para os próximos 10 anos aqui no Amazonas. Vamos ver. Com o auditório cheio de professores, o governador sancionou o Plano Estadual de Educação. A partir de agora, o Estado tem 10 anos para executar as 22 metas estabelecidas. Entre as estratégias, o plano prevê conectar todas as escolas do Amazonas na internet e oferecer acesso à educação básica à população de 4 a 17 anos com deficiência. Implantar e implementar gradativamente a educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Além do plano, o governo também criou o programa Todos pela Vida Educação, que deve facilitar o acesso de verbas às escolas. 40 milhões de reais devem ser investidos e a ideia é conseguir reduzir gastos. E quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Bom dia, secretário. Bem-vindo, então, aqui ao Manhã no Ar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. O plano é fundamental, né? A partir dele é que se colocam essas metas, se sabe, na verdade, para onde vai. O que é considerado hoje prioridade pela Secretaria? Daniela, é difícil de você falar sobre uma prioridade no plano estadual, porque educação é um conjunto. A gente pode olhar, por exemplo, sobre a meta de educação infantil, que nem diz respeito diretamente à Secretaria de Educação, mas sim às redes municipais, mas é ali que começa a se construir a primeira base, né, para todo o processo educacional. Então, por exemplo, a educação infantil é fundamental. E quando a gente compara o que a gente tem hoje com o resto do Brasil, o nosso estado está muito para trás, porque ainda precisamos avançar em creches, por exemplo, precisamos avançar na educação infantil, que a partir do ano de 2016 passa a ser obrigatória já para todas as crianças de 4, 5 anos. Nós temos um grande percentual, especialmente no interior do estado, sem atendimento. Então, a gente precisa avançar isso como uma base. Mas a educação do ensino fundamental, meta 2 é importante, o ensino médio hoje, que é uma grande discussão, qual ensino médio queremos, né? Então é difícil de você apontar uma prioridade, porque o que importa aqui é o crescimento como um conjunto. Nós precisamos melhorar em todas as áreas da educação,
Eu queria voltar nesse assunto creche, que é um assunto que interessa a milhares de mães, né? Elas precisam realmente trabalhar, não tem que deixar as crianças. Agora, a gente sabe que isso é uma obrigação dos municípios, das prefeituras, creche é uma obrigação municipal. Mas o senhor acabou citando também de que maneira, então, no plano estadual de educação, isso pode ser auxiliado, contemplado, enfim, que cooperação vocês podem dar aos municípios para que as creches, que passa a ser, sim, obrigação do poder público, sejam de fato implementadas? Bom, primeiro, o Estado não pode financiar a creche porque não está nas suas competências constitucionais, nem subsidiária, ou seja, a gente não pode nem apoiar o município financeiramente. Ao contrário da educação do ensino fundamental, que o Estado tem obrigatoriedade do ensino médio e pode apoiar, deve apoiar, quando necessário, no ensino fundamental. Para as creches, nós temos que fomentar com os municípios e dar outras condições. Quais outras condições? Se a gente consegue ajudar mais no ensino fundamental e o município precisar, então o Estado pode entrar mais com o ensino fundamental, sobrando mais espaço para o município entrar com educação de creche. Mas os estados, por exemplo, nós hoje, em nível de secretários de Estado, secretarias de Estado, hoje discutimos em nível nacional o financiamento para a educação infantil e para a creche. É importante que o governo federal também aporte mais um financiamento maior aos municípios. Não é possível se fazer o que se pretende sem aumentar o financiamento para os municípios. A gente sabe quanto a educação da primeira infância é importante para o desenvolvimento cognitivo, para a educação, para o aprendizado dessas crianças. Né? Sem dúvida nenhuma. E uma meta interessante que nós temos no plano é aumentar o tempo de estudo de todos. Então, aumentar o tempo de estudo é passar, por exemplo, a dizer que uma média de uma pessoa que estuda 8, 10 anos, a gente quer chegar a 12, 13 anos. A gente precisa aumentar aqui para baixo também a média de tempo de estudo, ou seja, que é essa diferença que nós temos de desvantagem. Então, como nós não temos praticamente creche e não temos muita educação infantil, por exemplo, no interior, o nosso aluno só passa a ter o processo de alfabetização, desenvolvimento aos 6, 7 anos, enquanto em outros lugares ela tem a partir dos 3 anos de idade. Isso faz uma diferença gigantesca ao longo da vida. Isso afeta o ensino médio, isso afeta o processo de alfabetização. A gente quer, hoje a meta nacional é garantir a alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental. Mas nas redes que têm educação com creche e educação infantil, eles conseguem chegar com a alfabetização com 5 anos. Com 6 anos já está totalmente alfabetizado. Aí a gente vai discutir o analfabetismo, ou a alfabetização funcional, a interpretação, aí a qualidade entra, né? Que é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Sem dúvida nenhuma, uma das metas é diminuir os índices de analfabetismo, né? Quer dizer, saber ler e escrever. Mas hoje, a gente, não de hoje, mas de algum tempo a gente percebe, não só em questão estadual, mas em nível federal também, que às vezes o país está muito mais, enfim, quer muito mais atingir determinadas metas para organismos internacionais de erradicação do analfabetismo, que de fato fazer as pessoas terem uma função naquilo que é o chamado analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler e escrever, mas ela não entende aquilo que ela lê, não é isso? Ela não consegue desenvolver uma redação. Como o combate ao analfabetismo funcional vai ser trabalhado dentro dessa meta, não o analfabetismo em si, mas o funcional? Vamos lá. São duas coisas. A coisa mais importante é a gente não aumentar o nosso déficit, ou seja, que as próximas crianças que estão chegando sejam alfabetizadas na idade certa. Esse é o grande objetivo, que nós temos um déficit histórico de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade correta, e isso precisa acabar. Então é garantir aqui que todas as crianças aprendam na idade certa, ou seja, estejam alfabetizadas na idade correta. Quando ela é alfabetizada na idade correta, a chance de ela não ser uma analfabeta funcional é muito maior, porque ela vai desenvolver durante todo o processo, no tempo correto. Para aqueles que não tiveram a oportunidade, nós hoje, por exemplo, trabalhamos muito já com o Amazonas Alfabetizado, focando naqueles adolescentes com 15 anos até a pessoa da melhor idade, o idoso, que quer voltar a estudar, garantir que ele seja alfabetizado. Ou seja, seja capaz de ler uma nota, de entender os números, de fazer pequenas contas. Esse é o processo de alfabetização. Nós temos que chegar a mais de 93%, que é considerado a erradicação. Nós estamos próximos disso na alfabetização. O nosso desafio é garantir que essa alfabetização vá além,
que é combater o funcional, que é a interpretação, é o entender um texto. Esse entender um texto precisa ser combatido com maior tempo de educação para essas pessoas, ou seja, uma política de educação de jovens e adultos que seja mais atrativa, que garanta que essas pessoas tenham uma reinserção no mundo da educação e que queiram continuar estudando. Por isso que a gente tem, por exemplo, aqui EJA, uma das metas com educação de jovens e adultos linkadas ao mundo profissional dela. Nós temos pessoas que trabalham a vida inteira, que têm uma grande experiência, mas não tiveram oportunidade, por exemplo, de estudar. Tem pessoas que não são letradas, mas constroem barcos. Tem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas têm um conhecimento empírico gigantesco. Garantir que ela também tenha o acesso à alfabetização e à educação formal. Então aí você afasta o analfabetismo funcional, que a gente vá muito além, que a gente possa sonhar. E eu acho que isso, dentro do plano, está muito bem desenhado. Secretário, é uma preocupação de muitos telespectadores, a gente sempre vê aqui no Manhã no Ar pessoas mandando vídeos e preocupados com a questão de violência, criminalidade na escola. Está contemplado? De que maneira vocês pretendem combater esse problema social? Vamos lá. Em várias partes do plano nós falamos de segurança. Isso é um anseio dos educadores, é um anseio da comunidade, é um anseio de todos nós de trabalhar. A sociedade tem mudado muito rápido. E aí quando a gente olha para o que a sociedade representa, nós temos que olhar a mudança de dentro da sala de aula. É o aluno entrando armado em determinadas regiões, o aluno já maior ameaçando o professor, a professora, caso ele não tenha uma nota que deseje, caso ele falte e a professora lança a falta, ele não quer. Como combater isso? Isso está na formação do nosso professor, a gente precisa aprender a lidar melhor com isso. Nós temos que envolver mais a comunidade. A escola precisa ser um lugar sagrado, Daniel. Isso, numa sociedade que não considera a educação algo sagrado, que não considera a escola um lugar sagrado, isso nós vamos ter sempre problema. Nós precisamos tornar e aproximar a família de dentro da escola. O pai e a mãe precisam estar junto lá, apoiando a escola nessa atividade, porque se o pai e a mãe estiver junto, o adolescente vai caminhar junto. Então, essa aproximação, e lógico, nós implementar ferramentas de segurança dentro das escolas, aumentar o formato de segurança, isso está escrito no plano. Nós temos alguns projetos em andamento, em parceria com a Polícia Militar, que estamos trabalhando. O Todos pela Vida, que é um programa importante, vai trabalhar um pouco sobre esse aspecto, tanto o Todos pela Vida do governo como um todo, que é uma prioridade do governador José Mello, mas também vai olhar isso para dentro da educação, porque a educação vai refletir em todas as outras áreas. Então, se a gente conseguir encontrar os meios, não somente de botar câmeras de segurança, mais vigilante, isso é uma forma, mas a gente precisa combater aqui antes, aqui no início do mal. As pessoas precisam entender que essa insegurança dentro das escolas, ela vai se espalhar para todo o resto. Então, se a gente conseguir resolver isso, atraindo a família, é um dos grandes passos que a gente pode fazer. Está na base, está na raiz do problema, exatamente. Né? De que maneira o plano se contempla como a valorização profissional? De que maneira o professor, através desse plano, pode aí fazer um planejamento de sua carreira de valorização? Bom, existem mais de uma meta que trabalham o aspecto de valorização. Na verdade, em diversas metas se fala de valorização. E aí, valorização, a gente não pode falar somente de salário. Isso também se fala de carreira, garantir que existam planos de carreiras para todos os professores. Rede estadual, que já existe, nós temos um plano de carreira que precisa ser melhorado ao longo do tempo, isso deve ser contínuo, mas que todos os municípios, por exemplo, tenham um plano de carreira. Nós temos municípios que não possuem plano de carreira ou que não tem uma carreira clara para o professor. Então, que isso seja garantido, por exemplo, é uma das estratégias estabelecidas no plano de carreira. Mas a gente fala de valorização também no melhor ambiente para o professor, a sala de professores, a melhor organização do tempo para o professor, a formação, valorização através da formação continuada para o professor. Isso é fundamental, inclusive para a melhoria da educação como um todo, né? Investir no professor em todas as maneiras, em valorização remuneratória, em valorização de formação, em valorização de ambiente escolar para ele. Vou fazer uma última pergunta para o senhor, não tem a ver diretamente com o plano, mas interessa a milhares de pessoas, sobretudo em bairros próximos ao município de Manaus, a cidade de Manaus, ainda dentro do município de Manaus, e o interior, que é a questão da suspensão de aulas pelo período da cheia. Como é que vocês estão planejando o retorno desses estudantes à sala de aula, já que o calendário em alguns lugares ficou bem prejudicado por causa da cheia?
Bom, esse é um ponto importante. Nós temos essa peculiaridade no nosso estado que atingiu quase 30% dos alunos do estado no interior, seja por pouco tempo ou seja por muito tempo. Daniela, a resposta para isso ela é individualizada, porque nós temos lugares que foram atingidos por 2 meses e nós temos lugares que foram atingidos por 15 dias, 10 dias. Então, o atendimento para isso é peculiar, ou seja, cada escola, cada comunidade escolar vai apresentar um calendário, à medida que é possível, quando for possível retornar, ela apresenta um calendário para a secretaria que analisa e aprova, ou seja, tem escolas que vão fazer calendário com aulas ao sábado, vai ser discutido lá na comunidade, lá na escola. Tem escolas que vão estender o calendário em dezembro um pouco mais de tempo, tem escolas que vão ter que entrar em janeiro do ano que vem para poder recuperar o calendário. Mas a coisa mais importante precisa ser recuperado e o governo do estado vai garantir os 200 dias letivos para todos os alunos. Essa é a parte mais importante. Nós estamos preparando uma série de ações através do Centro de Mídias para a recuperação de aulas, inclusive regulares, de zona urbana. Estamos fazendo uma ampliação da rede do Centro de Mídias que vai atender e vai nos auxiliar a aumentar os horários disponíveis para a recuperação desse calendário. Quer dizer, cada um, então, vocês vão ouvir as necessidades de cada um e fazer essas adequações. Exatamente. Uma calha do rio pode ter sido atingida de um jeito e outra região de outro. Então, aquele município que foi mais atingido precisa ter um calendário mais específico, né? Tem escolas que já não pararam agora no recesso escolar. Em muitos lugares eles já estão estudando, já estão recuperando o tempo. Já voltou o segundo semestre. O segundo semestre, por exemplo, para algumas escolas, né? Na verdade, eles ainda estão no primeiro semestre, mas eles já estão recuperando. Esse é um calendário, é um movimento que precisa ser observado do ponto de vista da escola, porque é muito peculiar cada uma das regiões, em cada um dos pontos do nosso estado. Eu conversei aqui com o secretário de Educação, Rocieli Soares. Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Manhã no Ar e dizer o seguinte, que todos nós realmente esperamos que esse plano para os próximos 10 anos signifique aí uma mudança muito grande na nossa sociedade, porque a gente sabe que tudo parte da educação, secretário. Nós também queremos que ele seja um vetor de transformação e é por isso que a gente pede para a comunidade acompanhe a aplicação do plano estadual, dos planos municipais. Cada município aprovou um plano também no mesmo sentido. E isso é importante que a sociedade como um todo acompanhe, que busque acompanhar, que busque conhecer aquilo que é específico ou de forma genérica, mas que acompanhe, que cobre as autoridades. Isso é para 10 anos, é um planejamento, a primeira vez que o Brasil tem um plano em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal de planejamento para 10 anos, ou seja, planejando uma década inteira. Isso é inédito no Brasil. O que é importante agora é que a gente garanta que isso funcione, ou seja, seja implementado efetivamente. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Manhã no Ar, secretário de Educação, Rocieli Soares. Agora a gente vai lá para cima de novo, ver como é que está o trânsito com o Márcio Azevedo. Fala, Márcio. Dani, olha só, como a gente imaginava, a Zona Leste também, olha como está o trânsito hoje. Estamos mostrando nesse momento a rotatória do Armando Mendes, que dá acesso à Avenida Buriti, de quem vem pela Altais Miri, saindo ali da rotatória do São José. Olha, o sentido Buriti, para quem vai para o Distrito Industrial e Bola da Suframa, Bola do Porto da Amazônia, trânsito muito tranquilo nesse momento, apenas uma pequena lentidão aqui na chegada para a rotatória. Você vê agora aí a saída da Altais Mirim, no sentido rotatória, os carros vão de uma maneira mais lenta, mas veja que o fluxo do trânsito está fluindo muito bem nesse momento. A gente vai fazer um giro aqui sobre a rotatória e vai mostrar todo o prolongamento da Altais Mirim até ali a rotatória do São José, para o motorista ter uma noção de como está o trânsito na manhã de hoje. Agora há pouco foi relatado um acidente ali na saída do Conjunto Santos Dumont, já pela Torquato Tapajós, mas por lá os motoristas já se acertaram, já liberaram a via e tudo normal lá naquela via, viu, Dani? Agora a gente vai seguir daqui, porque nos foi relatado que teria acontecido uma pequena colisão ali na saída da Avenida das Torres. É o que a gente vai tentar mostrar daqui a pouquinho para você. A gente vai mostrando agora aqui a rotatória do Armando Mendes, na Zona Leste, e o prolongamento aqui da Avenida Altais Mirim, quem sai da rotatória do São José. O motorista não encontra dificuldade não, viu, Dani? Como a gente já viu, sobrevoamos Zona Sul, Centro-Sul, Zona Oeste, a parte saída da Zona Norte e agora a Zona Leste. O trânsito está muito bonito, como diz minha mãe, está uma belezura, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo, aí sobrevoando todos os cantos da nossa cidade, mostrando que o trânsito na manhã dessa quarta-feira
Está realmente fluindo, sensacional, que bom para o motorista que sai agora de casa. Valeu, Márcio, até mais. É daqui a pouco. E tem flagrante chegando no nosso WhatsApp. Mais uma cena de desrespeito ao usuário do transporte coletivo. Vamos ver então as cenas? Olha só, imagens foram feitas no início da noite de segunda-feira no Terminal 5 da Zona Leste de Manaus. Olha só, gente, um ônibus parado é da linha 085 da empresa Global Green, que atende o bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Vamos ver de novo, olha só. Observe que os passageiros estão entrando no coletivo quando o motorista coloca o carro em movimento. Olha só, vamos ver agora. Eles estão entrando, algumas pessoas ficam para trás e outras vão penduradas. Alguns não conseguem entrar e acabam, olha só, indo nessa situação de absoluto risco. Nós, inclusive, mostramos aqui na semana passada uma situação muito parecida com essa que aconteceu na Avenida Darcy Vargas, em um ônibus também da empresa Global Green. Segunda vez em que te mostra a mesma empresa aqui no Manhã no Ar. A gente tem mais um vídeo, olha só, acabou de chegar mais um vídeo dos nossos telespectadores. Eu queria que vocês colocassem agora, exatamente, são imagens de um incêndio em uma vila do bairro no bairro João Paulo II, na Zona Leste. O fogo começou por volta das 4h30 da madrugada de hoje. Olha só a quantidade realmente de fogo, de fumaça. A Vila da Casa de Madeira fica na rua... É uma vila de casas de madeira que fica na rua Arruda, onde o fogo já foi controlado, felizmente, pelos próprios moradores que se uniram aí no chamado Ajuri, como a gente chama aqui na nossa região, né? Quando várias pessoas se unem para apagar, então, essas chamas. Ninguém se feriu. Nós estamos mandando uma equipe lá agora para verificar a situação das casas, o que foi que aconteceu, então, aí nessa localidade chamada Arruda. Catiana está se deslocando para lá e a gente, se não mostrar aqui no Manhã no Ar, se não der tempo, com certeza, meio-dia no Alô Amazonas, a gente vai mostrar então a situação dessas casas, desse flagrante mandado pelos telespectadores, esse fogo aí que começou no João Paulo II por volta de 4h30 da manhã. A gente faz agora um intervalo, são 7h31 e volto daqui a pouquinho com mais informações, inclusive informações de esporte. Não sai daí não, a gente volta já já. 34 estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha só, agora a gente vai falar em greve da Suframa. Parece que agora o governador José Mello determinou para os funcionários da Secretaria de Fazenda, a Cefaz, fazerem o serviço dos funcionários da Suframa que estão em greve. Esse assunto já havia sido discutido, mas não foi colocado em prática. A medida é para tentar evitar ainda mais prejuízos para o Estado com a paralisação. De acordo com o governador José Mello, o Estado já contabiliza um prejuízo de 297 milhões de reais na arrecadação do ICMS este ano. Só no mês de junho, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços teve uma queda de 8%. E um dos fatores que contribuíram para que a crise econômica atingisse o Amazonas com mais intensidade foi a greve da Suframa, que já dura 40 dias. Enquanto os servidores cruzam os braços, milhares de toneladas de mercadorias aguardam por liberação. Por isso, o governador resolveu buscar ajuda na Secretaria de Fazenda do Estado. Já estamos trabalhando para um arcabouço jurídico que possa permitir que não só os fiscais da Suframa possam agir nesse sentido do licenciamento, que na falta deles, toda a estrutura, e o Estado tem uma estrutura monstra de fiscalização, possa atuar de forma permanente. Com a decisão, Cefaz e Suframa devem trabalhar juntas na liberação da carga parada e agilizar os descontos em impostos. A previsão do governo é que ainda esta semana os técnicos da Cefaz comecem a trabalhar no desembaraçamento de mercadorias. Além de ajudar a liberar as cargas retidas, eles também devem atuar como fiscais para verificar se realmente os servidores da Suframa estão cumprindo os 30% de indicativo de greve. Outro ponto que deve ser observado é se as cargas estão sendo liberadas no prazo de 10 dias, estabelecido pela Justiça. Houve uma decisão do juiz federal determinando que os fiscais da Secretaria de Fazenda pudessem cumprir o papel de licenciamento das mercadorias, que era prerrogativa apenas dos fiscais da Suframa. Depois essa decisão ela foi revogada por um outro juiz federal. E quando eu lia a matéria que ele produziu, eu tinha uma interpretação e eu liguei para ele. E ele me disse que a minha interpretação está correta. A decisão dele não exclui
que os nossos fiscais da Secretaria de Fazenda continuem também trabalhando no licenciamento. Ele apenas determinou que um percentual de fiscais da SUFRAMA volte ao trabalho. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas ainda não tem um levantamento preciso dos prejuízos da greve da SUFRAMA, mas acredita que a medida adotada pelo governo vai levantar o ânimo do comércio. É de uma importância imensa desses técnicos estando lá para verificar se a quantidade, se o volume, se aquilo realmente está acontecendo, de acordo com o juiz federal, está realmente sendo realizado. A paralisação dos servidores da SUFRAMA é por tempo indeterminado. Eles só voltam ao trabalho caso seja derrubado no Congresso o veto da presidente Dilma ao reajuste salarial da categoria. E o presidente do Sindicato dos Servidores da SUFRAMA, o Anderson Belchior, está lá em Brasília para acompanhar hoje a votação do Congresso do veto ao reajuste da categoria. Ele falou com a nossa equipe por telefone sobre a decisão do governo do estado em usar fiscais da Cefaz para agilizar a liberação das mercadorias. Vamos ouvir. Eles não sabem o nosso trabalho. Nosso sistema é completamente diferente, nós fazemos fiscalização física de mercadorias, o que a Cefaz não faz. Os auditores não querem ficar lá, porque o trabalho deles continua na Cefaz, então eles não estão exercendo seus trabalhos na Cefaz para fazer o trabalho da SUFRAMA, e não estão fazendo o trabalho da SUFRAMA porque eles não têm acesso ao sistema, e os que têm acesso ao sistema não sabem trabalhar. Não tem a expertise que a SUFRAMA tem, não sabem os procedimentos de trabalho. Então ficou um clima estranho, mas não de animosidade entre servidores da SUFRAMA e servidores da Cefaz, de jeito algum. E ainda sobre o reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA, a bancada do Amazonas no Congresso Nacional ganhou aí mais um dia para se articular, intensificar essas articulações junto aos colegas parlamentares da Câmara e também do Senado. É que a sessão que ia analisar 9 vetos da presidente Dilma, entre eles, esse aí, o reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA, que aconteceria ontem, foi adiada então para hoje às 10 horas da manhã, e a gente, claro, continua acompanhando, porque é um assunto sim de interesse de todos nós. E mais um anúncio de greve, gente. Dessa vez são os servidores da Justiça Eleitoral, além de mais 3 órgãos que estão em greve simultaneamente, o que representa, a gente sabe, prejuízo para usuários e para a economia do nosso estado. Na segunda-feira, servidores do Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal do Amazonas entraram em greve por tempo indeterminado. A bandeira da categoria é a aprovação no Senado de um projeto de lei complementar que atualiza o plano de cargos do Poder Judiciário da União, que, de acordo com os grevistas, está defasado há 9 anos. Na Universidade Federal do Amazonas, já são 70% dos professores e quase 100% dos técnicos administrativos paralisados. A greve acontece desde o dia 15 de junho e ainda não tem prazo para encerrar. De acordo com os docentes, os alunos não devem ser prejudicados. Da Assembleia que aprovou a deflagração da greve no dia 9 de junho, no outro dia, nós encaminhamos à reitoria um ofício solicitando a suspensão do calendário acadêmico, e a nulidade daquelas atividades de ensino realizadas a partir do dia 15. Depois de muito tempo, finalmente, a reitoria convocou essa reunião do CONSUNE, que será agora na próxima sexta-feira, dia 3. Então, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas não terá como não suspender o calendário acadêmico, porque a instituição não pode funcionar com 2 calendários, Vamos ver então um vídeo mandado agora há pouco por uma telespectadora lá do João Paulo II. A gente mostrou, você viu agora há pouco, o incêndio que começou às 4h30 da manhã, lá na Rua Arruda. É um beco de casas de madeira no João Paulo II. E olha só como é que ficou como é que ficaram algumas dessas casas. Esse vídeo foi mandado agora aqui para o Manhã no Ar por uma telespectadora. A gente vê as casas destruídas em parte, principalmente aqui no lado esquerdo do seu vídeo. E, enfim, poderia ter sido até um incêndio, pelo que a gente viu ali, com grandes labaredas, muita fumaça,
de maiores proporções. Felizmente, não se tem notícia agora de ninguém que tenha ficado ferido, apenas prejuízo material, que é muito grave. São pessoas que já não têm muito, né? E o pouco que tem acabam perdendo em incidentes como esse, muitas vezes ocasionado por velas ou alguma maneira de se obter luz, e durante a noite as pessoas estão dormindo, essa vela tomba, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, isso é uma possibilidade, e aí a gente vê que as casas ficaram absolutamente destruídas, esse conjunto de casas de madeira na rua Arruda, no conjunto João Paulo II. Uma pena realmente, como eu falei anteriormente, nossa equipe está chegando lá e vai mostrar essas famílias, né? Não são apenas números, não são apenas nomes, mas são rostos, são vidas que realmente ficam bastante prejudicadas, porque não tem onde morar, porque o pouco que tem acaba se perdendo em incêndios como esse, muito triste realmente, e a gente mostra a situação dessas famílias daqui a pouco no Alô Amazonas. Agora vamos conferir os destaques do programa Hoje em Dia, lá da Record. Bom dia, César Filho. Muito bom dia, Daniela. Alô, alô, Manaus. No Hoje em Dia, conheça a história da Lulu, uma super mãe. Nós vamos ver que a deficiência não a impediu de realizar o grande sonho. E ainda, nesse clima materno, Ana Hickman tem um bate-papo pra lá de especial com a cantora Luciana Mello. Ela fala sobre a rotina com os pequenos e revela como contou para a filha sobre o falecimento do avô, Jair Rodrigues. Te espero no Hoje em Dia. Tchau. Grande Luciana Mello, filha do Jair Rodrigues, aí, irmã do Jairzinho, que faz parte da infância de muitos de nós, né? Olha só, mais um grupo de médicos brasileiros com formação no exterior chegou para reforçar o programa Mais Médicos do governo federal. Aqui no Amazonas, gente, 12 municípios serão beneficiados com o atendimento desses profissionais. Vamos ver como é que vai ser feita a distribuição desses profissionais no nosso estado. Os 30 clínicos gerais do programa Mais Médicos chegaram de Brasília no início da semana, mas só nesta terça-feira foram recebidos oficialmente pela Secretaria de Saúde do Estado. Eles devem reforçar a atenção básica em 12 municípios do interior e em 5 distritos de saúde especiais indígenas, os de 6. Boa parte dos médicos é de cidades do interior do Amazonas. Tobias, por exemplo, é indígena da tribo Ticuna de Tabatinga. Passou 7 anos em Cuba e agora volta para trabalhar na terra onde nasceu. Eu vou atuar principalmente no meu município, né, que isso é uma grande alegria, não só para mim, para a maioria, né, da minha família, até a própria comunidade, né. Antes de seguir em viagem, eles vão passar por um curso de nivelamento aqui em Manaus. Por esses 3 dias eles estarão aqui conosco, passando por uma espécie de um nivelamento sobre a questão do SUS na região amazônica, as doenças endêmicas, as endemias, as questões das doenças que são que mais surgem na área da vazante e na cheia, que são situações específicas da nossa região. Neste ano, o Amazonas já tinha recebido 50 médicos. Com mais esse grupo, chega a 501 o número de profissionais do programa federal, entre brasileiros e estrangeiros que trabalham em 61 municípios do estado. No último dia, à frente da pasta de saúde, Wilson Alecrim afirmou que sai satisfeito. Alecrim também comentou sobre a polêmica da redução de plantões médicos em hospitais e maternidades. Ele garantiu que nenhum corte até agora foi feito. O que nós temos até agora são estudos para a readequação das atividades de plantões nas unidades do governo do estado. Durante o mês de junho inteiro, o número de plantões exercidos contratados foi o mesmo, está sendo o mesmo do que vinha anteriormente. Quem assume a gestão agora é Pedro Elias, atual diretor do Hospital Francisca Mendes. Trabalhar diuturnamente para que o nosso usuário do Sistema Único não possa ter em nenhuma unidade nossa de atendimento a falta daquilo que ele procura, que é a saúde para si mesmo e para sua família. Wilson Alecrim já em ritmo de despedida, né? O Pedro Elias, como a Samira mostrou, assume a secretaria agora em julho, ainda não está marcado ainda o dia, mas a gente já sabe que o Alecrim, então, depois de 5 anos, deixa a secretaria e agora o Pedro Elias assume essa função que é importante para todos nós. A gente sempre fica muito atento porque questões de saúde interessam realmente a todos. Vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar então de esporte. E o Nacional, hein? Após comemorar o título do Barezão, retoma os treinos com os novos reforços contratados para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então que reforços são esses.
O Leão da Vila Municipal quer entrar com o pé direito no Brasileirão. O técnico Aderbal Lana colocou a bola para rolar e fez o primeiro coletivo com os jogadores, com atenção especial à defesa e ao meio de campo. Além dos craques Charles, que permanece no elenco, e Danilo Rios, contratado mês passado para essa competição, novos nomes entraram em campo, focados na estreia do clube, no dia 12 de julho contra o Náutico de Roraima, em Boa Vista. Alguns podem achar que o Nacional pensou em contratar novos jogadores só depois de comemorar a vitória do Campeonato Estadual. Bom, eles aproveitaram a folga, ninguém é de ferro, mas a diretoria já estava de olho na Série C do Brasileiro e vem trabalhando desde o ano passado. O próximo passo foi contratar 6 novos reforços. Eu espero que venham imbuídos de comprometimento, vontade e determinação para ajudar aqueles que aqui estão. Quais vão ser as principais orientações? Ganhar jogo. Rafael é um dos 3 jogadores que disputaram o estadual deste ano em outros clubes amazonenses e foram convocados para o Nassa, além de Gilson, ex-Princesa, e Felipe, ex-Fast. A minha principal característica é a marcação ali, as bolas paradas também, que se pude me destacar no campeonato. Os outros 3 atletas são de fora, o meia Thiago Floriano, o centroavante Nando e o volante Luzmar. Vim para um time que é campeão, um elenco muito bom, então a expectativa sempre é a melhor. Minha função é fazer gol, então eu pretendo entrar em campo e dar meu máximo e fazer os gols que eu sei fazer, ajudar meus companheiros dentro e fora de campo com a minha experiência. Então a gente, um ajudando o outro, a gente vai conseguir esse acesso. Este torcedor acompanha o clube há mais de 60 anos. Ele lamentou a saída de alguns jogadores, mas está confiante no trabalho da equipe. A expectativa é a melhor possível, né? Vamos ver se corresponde dentro de campo. Acredito que sim. Então, quem não está motivado, né? Agora eu tenho uma boa notícia para você que está grávida, é isso? Que tal deixar então o sedentarismo de lado e começar a fazer atividades físicas que ajudam inclusive gente na hora do parto? E o que é melhor, é tudo de graça, é isso mesmo, vamos ver como é que é. A gravidez não atrapalhou nenhuma dessas grávidas de primeira viagem fazer atividade física. A regra por aqui é não ficar parada. O resultado da dedicação é sentido no dia a dia. Melhorou as dores, né, do quadril, cansaço nas pernas e também dá mais disposição, né? A opinião é unânime entre as futuras mamães que fazem parte do projeto Grávidas Ativas, da Universidade Federal do Amazonas. Aqui, elas têm diversas atividades adaptadas e orientadas pelos acadêmicos de educação física. As atividades, elas são ginástica, aqui no salão, e hidroginástica. As atividades são de leve a moderada. Não pode atividade intensa, na gestação não pode. Os movimentos também ajudam a preparar para o momento do parto. Todo o trabalho que a gente faz dentro de uma academia não é preparando para uma cesárea, é preparando para um parto normal. Então ele vai trabalhando toda a nossa bacia, todo preparo mesmo para o parto normal, o trabalho do corpo. 5, 6, 7, 8 meses de gestação. Para participar do projeto, precisa ter passado dos 3 primeiros meses de gravidez. E aí, com uma autorização médica, é só vir até a Universidade Federal do Amazonas e fazer a inscrição gratuita. Além dos exercícios, as grávidas também recebem acompanhamento na maternidade. Ela realiza atividades na bola suíça, atividades no leito, atividades de caminhada e alongamento, a partir de 4 centímetros de dilatação até os 10 centímetros, para que haja um bom trabalho de parto e um bom parto também. Este médico obstetra confirma que a atividade física ajuda a mulher durante o parto natural e pode ser feita desde o início da gestação. Mas antes de decidir, é preciso saber que tipo de exercício se pode fazer. A gente sabe que cada paciente tem a sua particularidade, então vai desde a sua constituição fisiológica até alguma patologia que ela tenha, se ela já tiver alguma pressão alta, se ela tiver dificuldades, às vezes até de alongar algum determinado grupo muscular. Então, assim, ela tem que procurar um médico e, na verdade, seria que ter uma parceria entre o médico e o próprio educador físico, que é importante também que tenha ou um fisioterapeuta ou um profissional de educação física para fazer essa parceria, para saber até onde ela pode ir. Para as futuras mamães, toda essa disposição e cuidado em se exercitar confirma definitivamente que gravidez não é nenhum obstáculo. Eu sou mãe de primeira viagem, eu sempre escutei as outras mães falando que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, e eu adquirir o exercício físico por
por conta da gravidez, mas eu consigo fazer tudo. E quem gostou aí do projeto Grávidas Ativas, ele é promovido pela Universidade Federal do Amazonas, com a maternidade Ana Braga. Para saber mais informações de como participar, é só entrar em contato pelo telefone 99311-7259 ou 99934-7823. Não deu tempo de anotar? Tem problema não. As informações vão estar na nossa página do Manhã no Ar, no Facebook. Agora vamos para assuntos do dia, vamos ver o que a produção aqui do programa preparou para você ficar atento no dia de hoje. A ADES e TRE do Amazonas inauguram um posto de atendimento biométrico na Major Gabriel, no centro, hoje às 11h30 da manhã. A ação vai facilitar aí o acesso ao recadastramento daquelas pessoas que ainda não puderam ir à sede do TRE. Também estarão disponíveis serviços como primeira via de título, transferência de domicílio eleitoral e segunda via de título do eleitor. Lembra, gente, é importante fazer a biometria. Cada vez está mais difícil votar se não for feita a biometria. E tem que fazer um agendamento, não é só chegar lá e tentar fazer, não. De jeito nenhum, tem que fazer esse agendamento. E aí o TRE e a ADES acabam facilitando, colocando mais esse local aí na Major Gabriel. Você que ainda não fez, aproveita, vai lá, marca e vai lá. O que mais que a gente tem de assuntos do dia? Senac oferece vagas para cursos no interior do Amazonas, hoje, lá em Taquatiara e também em Tefé. Informações pelo www.am.senac.br. Lembrando que são cursos gratuitos, são 20 vagas para cursos como manicure, informática, frentista e outros cursos também que podem ser conferidos na página do Senac. O que mais que a gente tem então em assuntos do dia? Vamos lá. Personagens da Turma da Mônica são atrações em Parque de Manaus, no Parque Cidade da Criança, no Aleixo, de 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. As atrações fazem parte aí do projeto Personagens Infantis no Parque e estarão disponíveis para brincar com as crianças, tirar foto, fazer aquela diversão toda, né? Além dos personagens, estarão disponíveis os brinquedos tradicionais do parque, como a tirolesa. Lembrando que você não tem o que fazer com as crianças, já estão de férias, estão dentro de casa, corre lá no Parque das Crianças, aqui no Aleixo, que vai ter muita diversão e os personagens vão estar lá, como a gente está mostrando aí, de 10 da manhã às 3 da tarde. Por hoje é só, gente. Manhã no Ar fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembrando que às 11 tem Magazine, meio-dia tem Alô Amazonas e agora você fica com a programação nacional da Rede Record com o Fala Brasil. Tchau, gente. Amanhã a gente volta.